Carta de Paulo Apóstolo aos Romanos, capítulo 8, versículo 2. Bendito é teu nome, Jesus. Aleluia, Pai. Glória a teu nome. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Glória a teu nome. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Santo Espírito, eis a tua palavra, fala conosco, Senhor. Senhor, edifica o teu povo, Senhor, que eles entendam, compreendam tua palavra, para poderem, ó Deus, se encher da tua graça, porque a tua palavra purifica, limpa, santifica. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Teu nome seja exaltado e glorificado. Amém, irmãos? Amém. Pode sentar, queridos. Glória ao teu nome. Aleluia. Veja bem, irmãos. A Bíblia fala em leis no plural. Ela fala porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sem esforço algum, qualquer pessoa ao ler esses textos percebe duas leis aqui em ação. A primeira lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Essa é uma das leis. A segunda lei, Paulo chamou de lei do pecado e da morte. Então fala de duas leis. Necessário é fazer algum retrospecto, alguma introdução a respeito da questão de leis. Leis. Nós vemos na palavra do Senhor muitas leis, muitos mandamentos. O primeiro deles foi quando Deus disse a Adão e Eva: olha, vocês podem comer de tudo que tiver no jardim, menos do fruto da árvore da vida, da árvore da ciência, melhor, do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, morrereis. Então foi um mandamento, foi uma lei exarada, falada por Deus. Aí depois eles desobedeceram e ficaram debaixo da lei, porque quando alguém infringe uma lei, a lei domina a pessoa, a qual ela infringiu. Se nós observarmos as leis do nosso país, digamos assim, não é? Tem vários tipos de leis, mas quando alguém pratica um ilícito, ou quando alguém infringe a lei, ele se torna culpado. Está compreendendo? Então Adão e Eva se tornaram culpados por infringirem a lei, desobedecerem a lei de Deus, que claramente disse: não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Pode comer todos os frutos, este não, porque no dia que comerdes morrereis. Então houve aí uma desobediência à lei de Deus. E quando alguém desobedece à lei de Deus, semelhantemente às leis do nosso país, ela se torna culpada de ter infringido a lei. E no caso, a sentença foi a morte. Muito bem. Nesse tempo, Deus ainda não havia dado o decálogo. Alguém sabe o que é decálogo? Decálogo significa 10 mandamentos, dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. E Deus não deu apenas esses 10 mandamentos, mas Deus deu muitos mandamentos. Muitos mandamentos a Moisés. Deu mandamentos sobre sacrifício, sobre o que pode comer, não pode comer, pode beber, não pode beber, sobre o relacionamento entre marido e mulher, e sobre tanta coisa Deus deu, e até as leis
tiradas do direito positivo, no nosso caso específico, foram tiradas da lei mosaica. A lei mosaica serviu de fonte inspiratória para os legisladores fazerem leis civis e outras mais, penais e assim por diante. Muito bem, Deus deu esse mandamento, mas veja que Moisés, a gente precisa se situar, quando foi que Deus deu esses mandamentos? Porque Adão e Eva, vamos por marco inicial, criação de Adão e Eva. Deus os expulsou do jardim do Éden. Eles geraram filhos e filhas. Especificamente a Bíblia cita alguns filhos que nasceram de Adão e Eva: Caim, Abel e Sete. Especificamente cita estes, e não cita outros mais. Porém, na palavra, em Gênesis capítulo 5, diz que que Adão e Eva geraram filhos e filhas. E Adão viveu quase 1000 anos, Adão e Eva. Naquela época, a terra não tinha tido a inclinação, não é? Que teve após o dilúvio, porque no dilúvio, Gênesis capítulo 6, Deus disse: eu não vou contender para sempre com a raça humana, eu vou reduzir o tempo de vida do homem, homem e mulher, e diminuiu até 120 anos, está na Bíblia isso em Gênesis capítulo 6, muito bem. Então, Deus destruiu sim a terra por um motivo muito sério. Os Nefilim estavam se multiplicando, e segundo a palavra de Deus, eles nasceram de uma união entre anjos caídos com mulheres, e geraram gigantes. E a antropologia humana estava tendo aí uma modificação muito grande, em virtude disso. Satanás veio roubar, veio matar e veio destruir, e o que ele mais almeja é a nossa destruição, sabia disso? Ele odeia tanto a Deus, mas ele não pode atingir a Deus, então ele busca atingir o ser humano, e ali começou a nascer seres bizarros. Deus destruiu, e sobrou Noé, Sem, Cã e Jafé, e a mulher de Noé começou a repovoar a terra novamente. E de Sem veio Abraão, praticamente 2000 anos entre quando Deus criou Adão e quando Deus fez uma aliança com Abraão. Então, veja aqui, 2000 anos. Então, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó vieram as 12 tribos de Israel, ao qual Deus mudou o nome de Jacó para Israel, porque Jacó significa embusteiro, estelionatário, mentiroso, coisa desse tipo, certo? Trapaceiro. Então Deus disse: tu não te chamarás mais Jacó, mas o teu nome será Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Esta luta foi a resistência que Jacó teve no vale de Jaboque, lutando com o anjo do Senhor a madrugada inteirinha em oração, e Deus lhe deu o nome de Israel. Israel é o povo que está lá na Palestina, na terra prometida, dada a Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem, das 12 tribos, não é? Da tribo de Levi, quando o povo estava escravizado no Egito, muitos anos depois, nasceu Moisés, que significa aquele que foi achado na água. E Moisés recebeu o decálogo e todos os mandamentos, ordens e mandatos de Deus. Muito bem, o pecado estava em vigência por causa do descumprimento de um
uma lei só. Porém, a sentença do pecado está determinada na lei mosaica. Na lei mosaica: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, adorarás o primeiro somente ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não farás imagem de escultura, não vos prostrareis diante dela, porque eu sou o Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 1 e seguinte. Então, a lei agora normatizou, complementou, determinou a sanção, ou seja, a pena sobre aqueles que estão debaixo da lei. E agora, segundo a lei, aquele que peca morre, porque a palavra de Deus já deu a sentença através da lei. Deus deu na lei, Deuteronômio 28, promessas de bênção àqueles que cumprissem a lei, e maldições para aqueles que não cumprissem a lei de Deus. Ora, a Bíblia é clara. A Bíblia diz em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quer dizer, não podem estar diante de Deus, não têm mais comunhão com Deus para sempre. Veja, então, essa lei estava vigente até o dia que nasceu nosso Salvador em Belém. Em Belém, em Israel, nasceu nosso Senhor e nosso Salvador pessoal, o Filho do Altíssimo, gerado por Deus, pelo Espírito Santo, Lucas capítulo 1, e veio o Espírito de Deus, o Espírito Santo, sobre Maria, e o que se encontrou nela foi chamado Filho do Altíssimo, aleluia. Jesus veio sem pecado, porque gerado sem pecado. Nós fomos gerados no pecado, porque a herança genética de Adão até nós foi transmitindo para nós o pecado conhecido por original, ou o pecado da raça, compreenderam? O pecado que originou, o pecado da raça. Qual é o pecado da raça? A desobediência de Adão e Eva. Então, no interior, no DNA de Adão e Eva, ficou impregnado o fruto da ciência do bem e do mal. O que é este fruto? O fruto que esta árvore produzia, e esta árvore tipifica e representa e aponta para o diabo. Então, quando se comeu deste fruto, as células humanas ficaram impregnadas pelo anabolismo de Satanás, irmãos. E o homem, irremediavelmente, ficou impossibilitado, doente, enfermo, inimputável. Por quê? Porque era incapaz de obedecer a lei de Deus, compreenderam? Nós incapazes. Agora, e Jesus? Jesus veio semelhante a Adão. Adão foi criado sem pecado nenhum. Ele poderia ter resistido à tentação, mas ele preferiu acompanhar a Eva, sua esposa. Então, Jesus veio a semelhança dele nesse sentido. Por isso a Bíblia chama Adão o primeiro homem, Jesus Cristo o segundo homem. Vocês já ouviram na Bíblia quando diz assim, que o profeta entrou na casa do oleiro, e o oleiro fabricou um vaso, e esse vaso não serviu para nada, e o oleiro quebrou esse vaso e fez um vaso novo. Olha bem, o que significa isso? O vaso, o primeiro vaso, Deus é o oleiro. Ele fez Adão, mas esse vaso ficou imprestável, inutilizável. Então Deus teve que fazer o quê? Um vaso novo. O vaso novo é Jesus Cristo, glória a Deus. Entenderam agora? Então veja bem, Jesus é o segundo homem, o último Adão. Por que segundo homem, diz na Bíblia, e último Adão?
Segundo, porque o primeiro foi Adão que errou. Segundo, porque ele é a forma nova, aleluia. E por que o último Adão? Porque é o Adão perfeito, aleluia. Compreenderam? Ele é o Adão perfeito. Então, Jesus veio sem o pecado original, sem o pecado da raça, porém com livre-arbítrio. Ele poderia, assim como Adão pecou, ele poderia ter pecado também contra Deus. Então o diabo veio, o tentou logo após o batismo, Mateus capítulo 4, e todos nós conhecemos bem essa história. Tentou com riqueza, tentou provocando ele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você está com fome. Levou para cima, mandou olhar lá embaixo: se joga lá embaixo, se é o Filho de Deus, Deus dará ordem de teu respeito para te socorrer. E depois viu que não funcionava, mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo me foi dado. Foi mesmo, foi dado por Adão. Adão assinou uma escritura pública, irmãos, pública, diante dos anjos. Assinou, passando o que Deus tinha dado a ele, passou para o diabo. Veja, é muito sério. É muito sério demais. Agora Jesus veio para retomar o que o Adão perdeu, veja bem. Mas ele tinha que ser tentado. O diabo disse: se você se ajoelhar, eu te dou tudo isso, porque isso me foi dado. E Jesus disse: está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto, aleluia. Então Jesus veio, nasceu de mulher, nasceu de Maria, na manjedoura, em Belém, e debaixo da lei, sem ter transgredido a lei. Por ser homem, ele nasceu debaixo da lei mosaica. Porém ele diz: eu não vim abirrogar a lei, mas vim cumpri-la. O que é abirrogar? Está escrito isso na Bíblia. Abirrogar é revogar, é tirar o efeito dela. Eu não vim abirrogar, mas eu vim cumprir. Faltou que isto está espiritualmente implícito. Eu vim cumprir no lugar daqueles que vão crer em mim, aleluia. Olha, eu vim cumprir a lei no lugar daqueles que acreditam, vão acreditar em mim, vão crer em mim, vão confiar em mim. É para esses que eu vim, é por isso que eu vou cumprir a lei. Eu vou cumprir a lei por eles. E aí, Deus não pode morrer na forma de Deus, pode? Não. Que forma Deus possui? João 4:24, quem lembra aqui? Deus é Espírito, isso, e os adoradores devem adorá-lo em Espírito e verdade. Mas Deus queria dar para o homem o reino dele, para habitar no reino dele, mas como Deus ele não podia mais, porque o homem tinha entregue tudo nas mãos do diabo, olha bem. Então tinha que ser retomado aquilo que o homem entregou para o diabo. Jesus veio retomar, tomar de novo. Você já ouviu falar que o diabo é usurpador? Já? Quem ouviu isso aqui? Olha, bastante ouviram. O que é usurpar? Usurpar é passar a mão, é pegar para si algo que não é dele. Está entendendo? Isso é usurpar. Né? Tá? Então Jesus veio, mas Jesus tinha que passar por um processo obrigatório. Debaixo da lei ele foi tentado e ele não pecou. Veja bem, Jesus não pecou, aleluia. Como Jesus não pecou, o diabo não podia matar Jesus. Como matar alguém que não pecou? O diabo estaria aí chocando-se com a lei, porque a morte advém por causa da lei, mas ele não pecou. Porém na Bíblia existe uma passagem que diz o quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Então o diabo preparou tudo através de Judas Iscariotes, no tempo do Império Romano. Pôncio Pilatos era o governador, para que Jesus morresse como homem. Aonde? Numa cruz. Como homem. Porque como Deus que Ele é, Ele não morre. Mas como homem, Ele poderia morrer. E Ele morreu. Só que como Ele não pecou, a morte não tem poder sobre Ele. Então Ele ressuscitou. Aleluia! E quando Ele ressuscitou, uma nova lei foi editada. Qual é a nova lei que foi editada? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aleluia! A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livra da lei do pecado e da morte. Olha, irmãos, é o que eu li ali, Romanos 8:2. Não sei se vocês estão... É matéria profunda, é tema difícil, mas é para pregar para pessoas do lado de lá, professores, teólogos, né, pessoas eruditas, advogados, doutores, escutarem essa palavra, entregar a vida para Jesus, aleluia, arrepender dos pecados e dizer: Jesus, eu quero a tua lei, eu quero a lei do Espírito de vida, eu não quero ser condenado pela lei do pecado e da morte, porque a lei do pecado e da morte é a lei mosaica. A lei que foi editada para buscar o bem, produziu o mal. O pecado tomou ocasião do mandamento e nos fez errar mais ainda. Por isso que a gente diz assim: puxa, eu quero fazer o bem, acabo fazendo o que eu não queria. Eu não quero mais xingar, acabei de xingar. Olha só, por quê? Natureza humana vai para o pó. A natureza humana vai para a terra, ou se Jesus vier no arrebatamento, será arrebatado, compreendeu? Aí ela é transformada. A redenção do corpo só se dá com a vinda de Jesus, que vai ressuscitar dos mortos. Os que morreram em Cristo e os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados e levados até a altura da nuvem e estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. 1 Coríntios 15, versículo 30 a 32. Eis que vos digo o mistério: nem todos morreremos, ele diz dormiremos, mas é morrer, mas seremos transformados e arrebatados no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, aleluia. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus teve vigência após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Somente aí, bem depois da lei mosaica, compreenderam? Os que creem em mim passaram da morte para a vida, Jesus diz. Os que confiam em mim, creem em mim, têm a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, aleluia. Oh, glória. Em verdade vos digo, o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Por que não entrará mais em condenação? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, aleluia. Oh, glória! Aceita isso, recebe isso no teu coração. Você está com dificuldade, meu irmão? Crê a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Agora, e a lei do pecado e da morte? Foi abolida? Não. Ela permanece e continua julgando aqueles que não recebem Cristo. Olha só. Aqueles que não recebem Cristo Jesus como Senhor e Salvador serão julgados pela lei. Jesus diz: nem um jota, nem um tio passará da lei sem que tudo se cumpra.
Então, a nossa justificação vem pela fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus, Ele é o autor dessa fé e Ele é o consumador. Ele é o que originou essa fé. Ele é o que deu essa fé. Você sabia o maior sofrimento que Jesus teve qual foi? Quem sabe aqui? Tá certo que pregar doeu muito. Lógico, as ofensas doeram muito, mas alguém sabe o maior sofrimento que ele teve? Você se lembra daquele texto da palavra que diz que no jardim do Getsemane Jesus suou gota de sangue? Alguém lembra disso aqui? Sabe por quê? Porque o diabo chegou até Jesus e disse assim: você vai morrer por eles? Olha aí, ó. Eles não merecem. Eles são blasfemos. Eles são pecadores. Eles são sujos. Deixa a raça humana comigo mesmo. Não morra por causa deles, não. E Jesus viu que poucos seriam salvos e a maioria seria o quê? Condenada. Porque as pessoas não querem saber de Cristo, nem da palavra dele. Não querem saber de igreja, não querem saber de culto. Você, meu amado irmão, irmã, tem feito de tudo para pessoas que você quer bem. Venham à igreja para ouvir a palavra de Deus, essa pessoa não vem de jeito nenhum. Sempre tem um probleminha. Ah, hoje não, porque eu tenho compromisso. Ah, hoje não, porque eu vou sair. Ah, hoje não, porque chegou parente. Ah, sabe de uma coisa? Você é um fanático mesmo. Eu não quero saber, eu não quero ser igual a você, um fanático não. Crente é coisa fanática, sabe? Irmãos, até o Leão 14 teve um vislumbre da verdade. Vocês viram esses dias? Vocês viram esses dias? Ele disse com todas as letras: só Jesus Cristo salva. Maria não salva. Quem viu isso? Levanta a mão aqui. Aí, está aí, ele. Só não mataram ele, mas teve um cardeal que entregou a carta de renúncia, porque é idólatra. E ele ainda estava explicando, Êxodo capítulo 20, versículo 4 e 5, não farás imagem de escultura, não prostrarás diante dela. 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aleluia. Por isso, só Jesus Cristo salva. Ainda falta muito. Falta tirar as imagens das igrejas e dizer para o povo: vocês querem ir para o céu? Só com Jesus. Não adianta eu trazer uma mensagem suave, gostosa, maravilhosa para o teu coração e você vai para o inferno, irmão. Eu tenho que falar o que Deus manda. Só existe um caminho para o céu: Jesus. Só existe um Salvador: Jesus. O apóstolo Pedro disse: há um só nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos: Jesus. Atos 4:12, aleluia. O apóstolo não é a pedra angular da igreja, a pedra, ele mesmo diz, é Jesus, aleluia. Oh, glória, anda. Oh, glória a Deus. Então feliz é aquele que abre o seu ouvido e ouve a palavra de Deus, irmãos. Abre o teu ouvido e ouça o que Deus está te falando. Deus está te dizendo: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livra da lei do pecado e da morte. Ou você quer se defender você próprio, ou você quer ir na presença de Deus e bater no peito e dizer: não matei, Senhor, não roubei, não adulterei, logo eu mereço entrar no céu. Você vai para o inferno, irmãos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus nos justifica gratuitamente por sua graça, pela redenção que há no sangue de Jesus. Sangue, o sangue de Deus foi derramado em nosso favor. Atos 22:28, aleluia. O sangue de Jesus é o sangue de Deus. Ele pagou o preço, aleluia, e disse: você é meu, você é minha. Você que crê em mim, eu te vi na eternidade. E você ergueu sua mão, abriu seu coração e disse:
Eu te recebo, Jesus. Eu não me envergonho de ti, alabaçoia. Eu não tenho vergonha de proferir o evangelho de Cristo. Eu vou seguir Jesus todos os dias da minha vida, aleluia. Eu não quero me desviar de Jesus de jeito nenhum, porque senão não teremos um advogado junto do Pai. Sabia disso? Hein? Quando você e eu e nós recebemos Jesus como Salvador, nós assinamos uma procuração espiritual, dizendo: Jesus, eu estou lhe dando o direito de me defender. Eu acredito que só o Senhor sendo meu advogado, eu posso ser defendido e salvo. 1 João capítulo 2, temos um advogado junto do Pai, Jesus, aleluia. Você pode, eu já fui no passado, eu já fui devoto de um monte de coisas, de Santo Antônio, de Maria, de um monte de coisas, de Judas Tadeu. Esse era sobre tudo que você não conseguia com os outros, você ia buscar com ele. Não resolve. O único que resolve chama-se Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Em 1982, depois da minha conversão, eu pregava no rádio, pregava aberto, falava aberto. Essa igreja era para ter 5.000 membros, irmão, aqui em Pederneiras, mas porque eu abri a boca e falava e falo a palavra de Deus, não para agradar, mas para salvar, aleluia. Então o que acontece? As pessoas ficam com ódio, as pessoas que não são de Deus. Quando eu fui contraído de uma doença de morte, melanoma de 4º grau, as pessoas, tá vendo? Aí não aguentou, fizemos trezena, fizemos sei lá o que, para esse cara mesmo parar a boca. Ele está contra a mãe de Jesus, está contra nada. A mãe de Jesus foi uma mulher crente, glória a Deus, como crente verdadeiro, aleluia. Ela cria no filho dela de todo o coração. Tanto que ela disse para os caras lá, no dia das bodas da Caná da Galileia: faça o que ele vos mandar fazer. Quer dizer, não vem mais pedir para mim, vai pedir para ele. É o mandamento dela, irmãos. Pedro diz: não se ajoelha diante de mim, porque foram se ajoelhar o Cornélio diante dele. Eu sou homem como você, ajoelhe-se diante de Deus, aleluia, o Todo-Poderoso, glória a Deus. Amados, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, nos livrou da condenação eterna, nos deu perdão dos pecados. Quer um exemplo bíblico? Um só. Haviam 2 bandidos, assassinos talvez, morrendo ao lado de Jesus na cruz. Você conhece essa história? Quem conhece? Quem viu? Quem já leu? Levanta a mão, deixa eu ver. Os outros não? Bom. Um deles queria escapar da condenação e ficava mexendo com Jesus. Você não é o Filho de Deus? Tira nós daqui, tira nós daqui, eu quero escapar dessa. Mas um outro disse: você não teme nem na hora da morte, não? Nós merecemos esse castigo. Ele reconheceu que ele era o quê? Um pecador que ia para o inferno e que merecia morrer daquele jeito. E reconheceu que Jesus Cristo não merecia aquela morte. Ele deve ter ouvido as histórias de Jesus, mas ele ouviu Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes. Perdoa quem? Os que tinham crucificado ele. Eles não sabem o que fazem. Este homem foi tocado por Deus, irmãos, e disse para Jesus: lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Se tivesse purgatório, se tivesse, Jesus ia dizer: olha, você vai ficar 1000 anos no purgatório, ou 2000, depois eu vou lá te buscar, tá bom? Foi isso que Jesus falou? Jesus disse: você vai reencarnar mais umas 15 vezes, vai reencarnar para pagar os erros que você fez. Depois a gente vai conversar. Foi isso que Jesus falou para ele? Foi? Não? O que foi que Jesus disse para ele? Hoje, ainda hoje,
tu estarás comigo no paraíso. Por que foi que aconteceu isso? Ele se arrependeu dos pecados. Ele confessou Jesus como Salvador. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Eu reconheço que o Senhor vai para o teu reino. Aleluia. E creio que o teu reino é verdadeiro. Aleluia. Reconheço que eu sou pecador, reconheço que o Senhor é o Senhor, e lembra-te de mim quando estiver lá, porque eu não posso estar lá, de jeito nenhum. O que foi que Jesus fez? Aquele sangue que estava correndo na cruz, perdoou os pecados desse homem, irmãos. Aleluia. Compreenderam o que eu estou dizendo? Então, por isso que eu valorizo demais o ministério da saúde, ministério pastoral da saúde em Pederneiras, da qual nós temos alguns irmãos que fazem parte desse ministério e vão para o hospital pregar para os que estão doentes, porque há alguns que estão lá, vão ouvir a palavra e vão morrer muitas vezes em seguida. E se morrerem, receber Jesus pela palavra que eles estão pregando, eles serão salvos, como este malfeitor que foi crucificado na cruz. Compreenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Então eu valorizo demais. Isso é um ministério tremendo. Pregar o evangelho. Exorto, admoesto os amados, sejam fiéis nesse chamado de Deus, nessa pregação do evangelho para as pessoas enfermas, doentes. Só o amor de Cristo em vós pode constranger vocês a estarem lá todos os dias, ou quase todos os dias, pregando a palavra, exortando, orando pelo enfermo e dizendo para eles: arrependa-se e creia em Jesus, porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a justiça. Romanos 10, 9 e 10, aleluia. Entenderam, amados? A nossa missão como igreja é levar a palavra. Não precisa ser um pastor, ser um evangelista, ser um diácono para pregar. Se você é cristão, se você é crente de verdade em Jesus, você tem a obrigação de falar. Se você disser para uma pessoa só o seguinte: Jesus derramou sangue por você, para perdoar teu pecado, recebe Ele como teu Salvador, e a pessoa recebeu, ela está salva. Entendeu? Simples desse jeito. O inimigo está te atacando, diga: Senhor, me cobre com o teu sangue, e em nome de Jesus eu estou repreendendo o inimigo. Ele vai embora. Ele não vai embora por causa de você, ele vai embora por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus, por causa que os anjos te socorrem naquele momento e trabalham em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna. Hebreus capítulo 1, glória a Deus. Entenderam, irmãos? Vale a pena ser cristão, ser crente em Cristo? Vale. Já está com 45 anos que eu estou na igreja, numa das igrejas locais do Senhor, porque a igreja do Senhor é uma só, é o corpo de Cristo, dividido entre eclésias locais, igrejas locais, e tem muitos nomes, muitas denominações criadas pelos homens. Mas como conhecereis a verdadeira igreja, ou aquela que tem o selo da verdade? Aquela que prega a verdadeira palavra de Deus, aquela que anuncia, aquela que você ouve a palavra e diz: é verdade, o que está sendo dito é verdade, amém, eu creio, eu confio, eu estou ouvindo a voz do Senhor através do pregador, da pregadora, que está sendo usado para falar a palavra de Deus ao meu coração, aleluia. Então, finalizando agora, alegre-se nessa noite, pule de alegria, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A gente ia de forma irredutível para a morte eterna, mas Jesus está passando agora em nós e está dizendo: filha, vem e segue-me, filha. Filho, vem e segue-me, aleluia, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte. Guarda a tua fé no teu coração. Não deixe os problemas da vida, as lutas da vida, as dificuldades
doenças, enfermidades, problema de dinheiro, problema de amizade. Não deixa confundir o teu coração. Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé, da minha fé, da nossa fé. Aleluia. Segue Ele com firmeza. Anda com Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus.